Vamos começar a confeccionar as atividades da capa e das páginas. Nós vamos fazer a atividade da capa, que é o sol, com contas, fitas. Ele tem essa mobilidade e ele também sai, né, e vira um chocalho. E depois ele pode voltar aqui a ser preso. A atividade do submarino, onde a hélice permite aqui a interação de rodar, e ela também sai. As vogais que ficam dentro do submarino. Então, elas ficam aqui dentro. São presas ali com o colchete, a escotilha do submarino também aqui com o colchete de pressão, ok? Então, as vogais que ficam dentro do submarino. E aí, a interação é tirar as vogais daqui e colocar em ordem, na sequência, né? E vamos também fazer a atividade das formas geométricas, que é feita com os peixinhos, com as fitas, né? Aqui a parte que representa o mar, que é onde nós encaixamos essas formas geométricas. Quando tiramos daqui, aqui tem o contorno das formas geométricas, para que possa colocar o correspondente. Um quadrado. Aqui o trapézio. E o losango. Ok? Então, vamos lá. Antes de começar a atividade da capa, eu quero mostrar para vocês como se costura a lombada. Dobramos ao meio na medida que está lá no molde, fazemos um ponto caseado, depois nós achatamos aqui, ó. Fazemos essa dobra aqui achatada. Aqui vemos bem o meio. Se quiser marcar com uma caneta, também pode, com a caneta que apaga. E daí, nós colocamos, então, um alfinetinho aqui, para ela não ficar dançando, né? Para ficar um pouco mais firme. E fechamos aqui também com um ponto caseado. Certo? Vou mostrar para vocês aqui no livro, ó. Essa parte que eu mostrei, onde nós dobramos ao meio e caseamos, é essa daqui. E depois de feito aquela dobra para achatar, a costura com ponto caseado é feito aqui. Em cima e embaixo, ó, dos dois lados. É bem simples, tá? Agora, vamos de fato aqui para a atividade da capa, o nosso sol. Já tem algumas partes prontas, eu vou explicar como que foi feito. É um processo simples, não tem muito segredo. Nós vamos recortar na medida que está no molde. Vai ter também o desenho aqui do rostinho, tá? Desenhe com a caneta fantasma, porque depois vamos bordar com o ponto atrás
por cima desse desenho. Na parte de baixo aqui, eu vou tirar ele aqui da capa. Eu já coloquei o colchete de pressão, uma das partes, mas em uma das partes do feltro. Essa costura não aparece aqui na parte interna. Percebam que eu fiz esse livro, a parte de fora é lisa e a parte de dentro é que é estampada. E a lombada combina com a estampa da parte de dentro. Eu prendi, então, uma das partes do colchete. E aqui, no sol, eu prendi as fitas com as contas. Essas contas aqui, eu comprei com o nome de miçangão. Eu não sei aí onde vocês moram como que chama, mas pode colocar as contas que vocês quiserem, as bolinhas, o que vocês tiverem aí que faça, né, essa interação de chocalho quando tirar e quando ela está ali na capa que ela gira, certo? Essa fita é a fita número 0, mas pode ser usada a fita número 1 também. Ela tem 13 centímetros. Eu coloquei 3, né, miçangas, né, aqui as contas. Dobrei e colei na parte de trás do sol com a cola de silicone líquida, certo? Então, eu fiz a disposição, aqui tem 10 raios de sol, mas se quiser colocar mais também pode. Fica bem bonito, né? Pode fazer colorido assim como eu fiz, ou pode fazer todo com fita amarela ou outra cor que vocês escolherem. Então, colei com a cola de silicone líquida. Aqui para dentro tem mais ou menos 2,5 centímetros, tem uns 2 dedos mais ou menos para dentro aqui para colar. Aí deixa essa parte aqui, né, de fora com as contas. Eu recortei uma parte menor e colei por cima aqui dessas fitas, tá? É um pouquinho coisa menor que a medida do sol. Inclusive, aqui até tá um pouquinho mais para cima aqui, ó, tá bem rente aqui na medida, mas isso não tem problema, porque depois nós vamos fazer o ponto caseado aqui e vai esconder. Apenas para ficar mais firme, né, e dar um pouquinho mais de volume. E foi aí, então, que eu prendi a outra parte do colchete de pressão. Então, fica escondido nessas costuras, certo? Então, aqui no rostinho do sol, eu bordei com o ponto atrás. Usei a linha de crochê. Aí, agora, eu sempre digo que eu uso a linha de crochê para melhor visualização, mas nesse caso aqui do bordado, é para melhor visualização, mas é também para dar mais destaque. E quando passamos o dedo, sentimos, né, o relevo da linha. Então, já acaba sendo uma outra interação aqui, o tato, certo? Então, eu comecei o meu bordado por cima do risco do rostinho aqui, dos olhinhos e da boquinha. Então, eu vim do avesso para o direito, fiz o meu primeiro ponto, saí um pouquinho à frente
do ponto que eu já fiz e voltei no pezinho do primeiro ponto. Por isso, ponto atrás, porque nós voltamos, né, com a linha. De novo, saí um pouco à frente e volto aqui no pezinho do desenho que eu fiz. E assim nós vamos fazendo até completar o desenho do rostinho aqui do sol. E assim nós vamos fazendo com o ponto atrás o desenho para formar aqui os olhinhos e a boquinha, né, que eu já havia feito. Então, estou demonstrando em um dos olhos. Aqui nos cílios, eu já posso vir para esse lado aqui e completar o meu bordado. Ok? Depois é só arrematar aqui do avesso. Fazemos a argolinha e passamos a agulha por dentro e cortamos então a nossa linha aqui. E completamos o nosso bordadinho do rosto do sol. Depois é só costurar 2 botõezinhos para fazer a bochecha. Agora, posicionamos aqui na outra parte, alfinetamos, para que ela não fique dançando. Vamos posicionar melhor. Então, teremos aqui 3 partes de feltro para costurar, ó. Mesmo aqui nessa que está um pouquinho mais curta, também a agulha vai passar por cima, tá? Então, vamos lá. Nós começamos o ponto caseado normalmente, como já foi ensinado. Eu posso aqui, ó, pegar essas 2 partes, fazer o meu primeiro ponto, que vai travar a minha linha. Como nós já temos as fitas aqui, a linha algumas vezes vai passar por essas fitas. Então, faça com calma, com cuidado. Já fiz o meu primeiro ponto que travou. Agora, eu continuo a fazer o meu ponto caseado. E na parte que chega às fitas, aqui, ó, não falei pra vocês que ela vai pegando as fitas pelo caminho. Na parte que tem as fitas, então, aqui é tudo uma questão de ajeitar, tá? Porque aqui nós já temos, né, alguns elementos nessa peça, então, nós temos que ir ajeitando. Eu tenho que passar essa agulha atravessando a fita. Ela já está colada, mas eu preciso passar para garantir que essa fita não vai sair. Vou chegar aqui mais perto um pouquinho. Olha só, a agulha que está atravessando a fita. Eu posso sair aqui no meio, ó, da fita, para completar esse ponto. De novo, ela vai atravessar a fita. Eu já posso sair ali do outro lado
E sempre olhando se essa linha não está enroscando nas outras fitas. Vejam bem. Ela já vai ficar presa com a cola e com a costura. Lu, posso cortar essa parte de dentro, então, um pouquinho menor aqui, para ficar um pouquinho mais para baixo, assim? Pode, não tem problema nenhum, tá? Porque ela já tá presa lá com a outra parte do colchete, né? Ah, Lu, porque eu não quero costurar 3 partes, fica muito grosso para mim. Tudo bem, recorta aqui mais um pouquinho, ó. Deixa aqui assim, nem meio centímetro. Bem pouquinho assim, ó. Conseguem ver aqui? Porque assim, dessa maneira, eu vou ter 2 partes de feltro para costurar e não 3. Mas se você se sentir à vontade para costurar 3 partes de feltro, tudo bem, tá? E se quiser também diminuir um pouco esse corte dessa parte que vai no meio aqui, vamos dizer assim, o recheio, você também pode, para que você fique mais à vontade costurando 2 partes de feltro. E assim nós vamos fazendo toda a volta do nosso sol. Quando chega na fita, eu passo a minha agulha no meio da fita, eu tenho que atravessar essa fita. Ó, atravessei a fita, saí aqui no meio. E puxo aqui o meu ponto. De novo, atravessei a fita, saí aqui do ladinho aqui. E fiz o meu ponto. Certo? E continuo o meu caseado. Sempre olhando, tirando essa linha que enrosca lá nas fitas e nas contas. E vou fechando aqui a minha peça. Certo? Eu vou terminar aqui e já volto para mostrar para vocês como que ficou. Está pronto, então, a nossa atividade da capa. O sol com as fitas, que viram chocalho, já bordadinho, fechado com o ponto caseado. E quando preso aqui na capa, a interação é a coordenação, né? Ele gira. Então, temos aqui um solzinho todo contente que gira e ainda vira um chocalho. Ok? Primeiro, nós fazemos todas as atividades, colocamos as atividades na capa e nas páginas para depois, né, fazer fechamento e outros detalhes aí que vamos ver mais pra frente. A página do submarino. Conforme o molde, nós vamos recortar, certo? Vamos vazar aqui essa parte. Tudo isso tem indicação no molde. Essa parte aqui também vai ter o molde, que é onde nós colocamos aqui em cima dessa parte vazada e fazemos o ponto caseado. Eu vou mostrar aqui no livro, já pronto, que a cor está diferente, fica melhor para visualizar. Ok? Nós prendemos esse submarino com o ponto atrás. No vídeo bônus, tem ensinando a fazer, mas eu vou demonstrar aqui também
acabei de demonstrar também no bordado, é o mesmo ponto, certo? Tem as marcações para prender os colchetes, onde vão as letras, a hélice, e aqui a escotilha. E na escotilha, essas marcações que vocês estão vendo vão ser de botões e casinhas dos botões, tá? No molde tem tudo marcadinho. A escotilha, eu recortei, né, o tamanho. Recortei aqui também essa parte, que é a parte do trinco, né, da escotilha. Coloquei um botão já prendendo com a outra parte do colchete, que vai fechar aqui, ó. E passei em volta o ponto atrás, na cor do feltro. Aqui tem uma dica para dar um acabamento no avesso, quando fazemos o ponto atrás, apenas como decoração, sem unir duas peças. Aqui eu estou usando a linha de costura comum, ela está dupla. Olha só, dá para ver aqui, ó. Aí, consegui. Ó, ela está dupla, tá? Então, eu fiz o meu ponto atrás normalmente. Para dar o acabamento, eu venho passando por baixo dos pontos do avesso essa linha. Venho passando assim, ó. A linha é da mesma cor, né? Mas é que já é da peça pronta, mas dá pra ver, ó. Eu passo por baixo. A agulha está passando por baixo aqui desses pontos do avesso. E eu vou fazendo isso por toda a volta. Toda a volta desses pontinhos do avesso, eu vou passando a minha linha em volta aqui para dar um acabamento. Porque ele está sendo usado como um ponto decorativo. Ok? Eu vou mostrar aqui também no livro já pronto, como foi que ficou aqui essa costura. Olha. Aí, ele fica até também um relevinho aqui, ó. Certo? Depois que eu passei, né, toda essa linha aqui em volta, tá? Passe toda a volta. E depois que eu faço isso, eu vou prender a minha escotilha aqui no submarino. Eu vou retirar as letras aqui para ficar mais fácil. Então, digamos aqui que eu já passei toda a volta, tá? Eu vou cortar aqui, mas entenda-se que eu já passei toda a volta aqui, a minha linha por toda a volta desse ponto do avesso. Quando eu acabo, eu posiciono aqui. E eu preciso dar uns pontinhos para prender essa escotilha. Eu não posso deixar assim, eu preciso prender. Então, eu venho aqui, coloco um alfinete aqui também para não sair da posição. E faço alguns pontos por cima
eu venho do avesso para o direito. Faço alguns pontos por cima desses pontos já feitos, atravessando a escotilha e esse feltro que está aplicado submarino saindo aqui no avesso, porque eu preciso prender essa escotilha, ok? Eu nem preciso fazer ele como ponto atrás, eu posso pegar um pontinho e pular o outro. Eu só preciso prender isso aqui. Certo? Eu vou fazendo aqui. E como ele é a linha da mesma cor, e eu estou fazendo por cima do pontinho, então, ele não vai dar, assim, né, nenhum destaque em especial, ele vai ficar por cima. Mas eu preciso que ele prenda a minha escotilha. Porque as vogais são guardadas aqui dentro. Eu tiro o alfinete, abro aqui e vejo se é suficiente. Aqui, para mim, está suficiente. Nessa costura que eu fiz para prender a escotilha. Então, eu vou lá no meu avesso e faço a argolinha para arrematar o ponto. Cuidado que a linha de costura, ela é mais fina. Então, ela costuma, às vezes, embolar aqui um pouquinho. Mas é só ir com calma que dá certo. Ok? Então, é assim que nós fazemos essa parte. E é assim que nós fazemos quando em uma das partes de algum trabalho, nós fazemos o ponto atrás apenas como decoração. Na parte do avesso, nós fazemos aquele processo de passar a linha em volta do ponto do avesso. Estamos aqui com a letra A, E, I e a letra O prontas. Eu vou demonstrar com a letra U como foi feito, né, o processo aqui das letras, certo? Então, eu vou posicioná-las aqui de novo. Eu tenho duas partes para essa letra. A parte da frente e a parte de trás. Aqui eu fiz em duas cores, mas você pode fazer em uma cor só, ou pode fazer com fundo estampado, vai do gosto de vocês. Na parte de trás, eu costuro uma das partes do colchete de pressão, porque a outra parte já está aqui na página. Eu tenho que aplicar essa letra na parte da frente com o ponto atrás. Então, eu posiciono a minha letra, coloco um alfinete, posso colocar um pinguinho de cola de silicone líquida para que essa letra fique firme. E começo, então, a aplicação dessa letra com o ponto atrás. Aqui também estou usando a linha de costura normal, mas você pode usar a linha de meada ou a linha de pesponto. Certo? Então, eu vou fazendo o meu ponto atrás, prendendo
a minha letra nessa base. E depois, nós vamos unir as bases, né, as duas partes aqui da base, com o ponto caseado. Com o tempo e treino, né, os pontos acabam saindo quase que do mesmo tamanho. Depois, então, de aplicado essa minha letra com o ponto atrás, eu vou unir as duas partes com o ponto caseado. Aqui também estou usando a linha de costura normal. Fazemos o ponto caseado normalmente por toda a volta dessa base onde está a letra. Certo? Eu escolhi aqui uma cor bem próxima do feltro, mas se você quiser colocar uma cor contrastante também pode. Use a sua criatividade. Estamos aqui usando a técnica da costura manual criativa. Ela nos permite brincar com cores, pontos, usando a nossa criatividade ao máximo. Então, crie, né? Tenha várias ideias. Faça adaptações se for preciso. Mas deixe o seu trabalho bem harmonioso, bonito, onde você possa oferecer esse trabalho ou presentear, e a pessoa que o receber ou que comprar sentirá que dali veio muito sentimento, né? Muita paixão pelo que se fez. Então, vamos aqui até o final da volta. É um trabalho, né, que requer muita atenção, porém não é um trabalho difícil. É um trabalho, né, rápido de se fazer. Vocês têm um vídeo bônus de vários pontos. Então, vocês podem usar esses pontos, né? Vocês vão perceber que muitos são usados aqui na produção do livro, e vocês podem usar também, né, de outras maneiras aqui. Então, o arremate, como já foi ensinado no vídeo bônus, nós saímos com a agulha aqui um pouco mais à frente e cortamos essa linha. Então, assim é feito a letra. Agora a hélice. A hélice é feita da seguinte forma: nós colocamos em uma das partes a parte de encaixe aqui do colchete de pressão, e aqui na página a outra parte. Na frente, colocamos um botão, eu usei a mesma linha, ó, para colocar a parte do colchete, a parte do botão, e já começar o ponto caseado em volta, unindo as duas partes da hélice. Aqui eu escolhi a linha de crochê e também escolhi na cor branca, para dar um destaque. Certo? Então, é só fazer isso por toda a volta da hélice. Eu já mostro para vocês como que ficou.
Está pronta, então, a nossa hélice do submarino. Ela, então, se encaixa aqui. E tem aqui a interação da mobilidade aqui, né? De girar a hélice. Vamos agora prender essa parte de cima do submarino. Então, eu vou tirar esses elementos para dar mais liberdade aqui na costura e prender com o ponto atrás. Eu vou usar a linha de crochê e da mesma cor, que é a que eu usei aqui em volta do submarino. Eu vou colocar aqui, antes de começar, porque aqui ela já foi presa, né? Uma parte, ó, a parte de baixo. Eu vou colocar um botão apenas para dar um detalhe. Esse botão pode ser do jeito que vocês quiserem. Se não quiser colocar botão, não precisa colocar. Aqui é só mesmo para dar um detalhe a mais aqui no trabalho. A partir daqui, eu já posso começar o meu ponto aqui, ó. Não preciso fazer essa volta, certo? Então, eu faço o meu primeiro ponto. Eu vou dobrar aqui, chegar um pouco mais perto. E continuo com o ponto atrás, prendendo aqui essa parte de cima. Olha só, vou prendendo ele, procurando fazer os pontos mais harmoniosos possíveis. Certo? E assim eu vou fazendo aqui, por toda essa extensão. Quando eu chegar aqui, eu não preciso arrematar aqui atrás. Eu já posso passar a linha aqui para o outro lado e continuar subindo aqui o ponto. E depois sim eu arremato do lado do avesso. Eu vou terminar essa parte e já volto para mostrar para vocês. Aqui está, então, a página do submarino. Eu já prendi aqui. Como eu disse para vocês, quando chegar aqui nessa parte, não é preciso arrematar. Você pode passar a linha para o outro lado e subir e depois arrematar aqui do lado do avesso, certo? Então, vamos montar aqui de novo. Eu tenho a hélice, as letras, ok? Aqui a sequência, né, de vogais, vai trabalhar a sequência de vogais nessa página, né? Aqui o movimento de tirar e colocar, girar, abrir e fechar, e o conceito de dentro e fora. Dentro, né? E depois, quando tirar, né, será o fora. Ela se encaixa aqui. Nós fechamos, então, aqui o nosso submarino. Ok? Então, essa foi a página do submarino. Vamos agora para a página do peixe com as formas geométricas. As formas geométricas, né, elas saem aqui do peixinho.
Elas vão ficar encaixadas aqui no mar. A fita usada aqui é a fita número 1. As partes geométricas têm 2 partes, conforme o molde. Eu vou falar para vocês como que foi colocado essa fita, né, aqui nas partes. O mar, ele é preso com pequenos pontos em X. Apenas isso. Antes de prender o mar, nós prendemos as fitas com uma costura normal. A gente queima a ponta da fita para não ficar desfiando e faz uma costurinha aqui com o ponto atrás e depois um ponto X aqui só para firmar bem essa fita. Coloca o mar, prende com pequenos pontos em X. Se quiser fazer o ponto alinhavo, também pode. Cada forma geométrica tem 2 partes. Em uma das partes, nós vamos colocar uma das partes do colchete, né? A parte de encaixe. Posicionamos essa fita. Colocamos a outra parte e prendemos com o ponto caseado. Lembrando que a agulha deve passar no meio da fita, para que ela fique bem presa. Fazemos isso em todas as formas geométricas que temos aqui na atividade. Ok? Os peixinhos, essas marcações que vocês estão vendo é da caneta fantasma, depois vai sumir com o ferro. Nos peixinhos, eu faço o desenho da forma geométrica, passo o ponto alinhavo fazendo um contorno, prendo a outra parte do colchete de pressão e posiciono conforme o molde na minha página. Prendo com um alfinete. E vou fazer o ponto atrás, prendendo, né, esses peixinhos. Deixa eu ajeitar aqui que esse ficou um pouquinho torto. Aí. Certo? Eu vou começar esse peixinho aqui, mas todos aí seguem o mesmo esquema. Desenhe as formas geométricas com a caneta fantasma e depois é só passar o ferro, né, quente, que ela vai sumir essa marcação. Eu vou mostrar aqui no livro pronto como fica. E depois de tudo pronto, pode colocar aqui uma bolinha para fazer o olho, certo? Aqui no livro eu usei a fita número 0, mas na demonstração estou usando a fita número 1. Aqui também, se for usar a fita número 0, a agulha deve passar no meio da fita com a linha para que ela fique bem presa. E os peixes são presos à página com o ponto atrás. Ok? E o mar, como eu já disse, com pequenos pontos em X, mas você pode usar o ponto alinhavo também. E pode usar a sua criatividade aí para fazer o mar. Existem feltros aí com texturas, né, que representam o fundo do mar, e pode ser usado também. Eu uso o feltro mais simples para que seja melhor, né, a visualização, a demonstração, mas vocês vão abusar da criatividade.
Então, já feito a parte das fitas com as formas geométricas, o mar, os peixes já posicionados, eu vou prender esses peixes com o ponto atrás. Eu vou usar também a linha de costura normal. Deixo aqui as formas geométricas. Venho do avesso para o direito, faço meu pontinho e continuo a fazer o meu ponto atrás. Faço ele por toda a volta, prendendo o peixe na página. Esse vai ser o mesmo processo para os outros peixes. Ok? Mais uma vez eu vou mostrar no livro pronto como fica, porque é um processo bem simples, certo? Vejam bem. Todos presos com o ponto atrás, coloquei aqui uma bolinha para fazer o olho. Formas geométricas com ponto alinhavo fazendo o contorno. Uma das partes do colchete presa. A outra parte é presa na forma geométrica. E depois é só encaixar. Vocês vão escolher aí a cor e as formas, né? Essas formas vão no molde, mas vocês podem mudar também se quiserem. Ok? Então, esse é um processo bem simples. Mas temos aí o suporte do curso e qualquer dúvida é só entrar em contato. Eu vou terminar então esta página e já volto para mostrar para vocês como que ficou. E aqui está pronta a nossa página do peixe com as formas geométricas. Aqui, como eu disse para vocês, os peixinhos costurados com o ponto atrás. Todos costuradinhos. Lembrando, contorno feito com ponto alinhavo na forma geométrica correspondente para fazer o encaixe, ok? Aqui e aqui, certo? E aqui esse entrelaçamento de fitas é normal, então a criança vai interagir, ela mesma vai tirar e colocar, uma fita vai passar por cima da outra. É essa a proposta mesmo dessa página, certo? Então, vamos dar continuidade agora às outras páginas.